Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre análise do discurso e ensino de línguas. O professor Arthur Ribeiro Costa e Silva é o nosso convidado deste podcast. Ele que é mestre em letras e professor do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas, UEA Tabatinga. Seja muito bem-vindo, professor Arthur Ribeiro. O que é, professor, análise do discurso e por que é importante? Oi, Kátia, muito obrigado. Grande prazer estar aqui com você, estar aqui com essa equipe maravilhosa do Pactas. Quero agradecer a Tassiana pelo convite, o Pedro pela indicação, todos os colegas aí que estão participando também nesse projeto que é maravilhoso, muito importante aí para a nossa ciência do Alto Solimões. Então, me apresentando de novo, eu sou o Arthur, sou professor do curso de letras aqui da UEA Tabatinga, e é legal estar aqui representando o curso de letras, né, porque as pessoas associam ainda muito o curso de letras à gramática. As pessoas de letras são aquelas que sabem falar bem o português, sabem escrever bem o português, e é isso também, mas não apenas isso, né? A gente também produz vários conhecimentos sobre a linguagem que são bastante contraintuitivos e às vezes bastante distantes ainda da escola, né? Então as pessoas em geral não conhecem, então é legal estar aqui falando um pouco sobre análise do discurso, que é uma dessas áreas que é bastante curiosa, né? As pessoas, muitas vezes o público de fora do curso de letras não sabe bem o que significa. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que é análise do discurso? Porque a gente às vezes dá uma disciplina de 4 meses e não consegue responder essa pergunta, né? Mas a gente que trabalha com linguagem tem a sorte de que no dia a dia, conversando com as pessoas, surgem muitas evidências daquilo que a gente trabalha, né? Na fala espontânea, na escrita espontânea das pessoas em geral. Então eu vou contar uma historinha para responder essa pergunta para você, se eu puder. Sim, né? Claro. Eu estava conversando esses dias com uma amiga, que é uma pessoa evangélica, né, frequentadora de uma igreja evangélica, e a gente estava falando sobre um certo professor aí conhecido nosso, que teve uma experiência ruim na igreja evangélica, saiu da igreja evangélica aí há alguns anos, porque, segundo ela, aí eu entro no que eu queria chegar, segundo essa minha amiga, ele se sentiu rejeitado pela igreja devido à sexualidade dele, que ele é homossexual, né? Quando eu ouvi isso dela, eu respondi assim espontaneamente, né? Mas ele não se sentiu, né? Ele foi rejeitado. E aí ela, tanto faz, né? E continuou falando, né? No dia a dia isso acontece muito, né? Você vai concordar comigo. Uma pessoa fala uma coisa, aí a outra estranha um pouco aquela palavra e tenta mudar um pouco aquela palavra. A análise do discurso tem tudo a ver com isso, porque ela é o campo do estudo da linguagem que diz que o que a gente fala, o que a gente escreve, não tem a ver apenas com a nossa intenção, com o que a gente quer dizer. A gente, quando escreve, quando fala, a gente é pressionado no nosso inconsciente por uma série de questões ideológicas, sociais, políticas que têm a ver com a nossa história de vida, com a nossa constituição social, com onde a gente cresceu, com quem a gente conviveu, em que instituições a gente formou o nosso pensamento. Entendi. Certo? Então, nesse caso, a gente, claro que eu estou dando um exemplo do dia a dia, né? A gente precisaria fazer um longo estudo, uma longa arqueologia para dizer se realmente isso é consistente. Mas a gente que tem um pouquinho mais de experiência, dá para arriscar alguns palpites aí. Então, o que eu diria dessa interação com a minha amiga é justamente que ela, por ser uma pessoa que cresceu no meio religioso, por ser uma pessoa que frequenta, né, o meio religioso, convive com muitas pessoas religiosas, o que surge no discurso dela, quando ela fala sobre aquele assunto, é dessa maneira. A pessoa se sentiu rejeitada. Ou seja, ela está desagenciando a igreja disso, né? O problema é o sentimento da pessoa, não a instituição. Né? A instituição está protegida dentro da ideologia que ela carrega. Já eu, que sou uma pessoa que não sou religioso, né? Não convivo com esse ambiente, há muitos anos não frequento nenhuma igreja, tenho aí uma outra visão, uma visão mais crítica, uma visão mais politizada, digamos, desse meio todo. O que surge no meu discurso, por isso que eu estranho o modo como ela fala e por isso que eu tento trocar por outro.
Por isso que eu tento dizer que ela não se sentiu, ela foi rejeitada, porque eu entendo que, de fato, as instituições fazem isso com as pessoas, né? Então, a análise do discurso, para resumir tudo, é isso. É o campo de estudo da linguagem que diz que as palavras que a gente fala e que a gente escreve não surgem por acaso. Elas são restos linguísticos que vêm aí do que a gente vai falar daqui a pouco das formações discursivas, que é toda uma história de enunciados que foram ditos, que foram produzidos dentro de diversas instituições da sociedade e que vão entrando na gente e ocupando espaço no nosso inconsciente e depois vão surgir, vão se repetir nos nossos enunciados. E é essa análise que a gente faz, quando a gente faz análise do discurso. Quais são, professor, os conceitos mais importantes para fazer análise do discurso? Legal essa pergunta também. A gente tem muitos conceitos dentro da análise do discurso, mas aí eu vou te citar alguns aqui que diria que são aqueles que não dá para fazer uma análise sem eles, né? O primeiro de todos é o conceito de formação discursiva. Eu falei ele ainda há pouco, aí agora eu vou detalhar um pouco mais do que se trata, né? A formação discursiva é um conjunto de enunciados que foram historicamente produzidos. É um conjunto de textos que outras pessoas disseram e que circulam por aí pela sociedade. Esses textos eles não são isolados, eles vão constituindo grupos, né, conjuntos de textos que se referem, que se associam a uma determinada instituição, e aí eles vão sendo produzidos e reproduzidos e depois vão surgindo de novo nas nossas palavras, quando a gente fala, quando a gente escreve. Então a gente pode falar que existe, por exemplo, a formação discursiva religiosa católica, a formação discursiva religiosa evangélica, a formação discursiva também do discurso pedagógico, que é aquele que é produzido pela escola como instituição, a formação discursiva de um partido político comunista, de um partido político liberal, de um partido político de centro, enfim. Essas formações discursivas são espaços institucionais que são formados pelos enunciados que são produzidos dentro desse espaço. Outro conceito importante para a gente é o de interdiscurso. Porque os discursos eles não são isolados, né? Uma pessoa que é religiosa não vai sempre falar como pessoa religiosa. Ela pode, digamos, escorregar, como a gente fala, né? Ela pode, de repente, começar a falar como uma pessoa de fora da instituição religiosa. Uma pessoa de um partido de esquerda, por exemplo, pode, em muitos momentos, falar como uma pessoa de um partido de direita. Então, o interdiscurso ele diz justamente que os discursos se cruzam, se atravessam. E quando a gente fala, a nossa fala não é pura, associada a uma determinada instituição diretamente. Ela pode ter elementos de diversas instituições diferentes, diversas formações discursivas diferentes. E, por fim, eu posso falar do conceito de posição de sujeito, né? No nosso dia a dia, a gente fala de sujeito como uma pessoa real, né? Aquele sujeito, né, não presta, aquele sujeito é estranho, né? Uma pessoa real. Mas o sujeito, na análise do discurso, não é uma pessoa real. O sujeito é um espaço, uma forma, digamos assim, em que, quando a gente começa a falar de acordo com uma determinada formação discursiva, a gente ocupa essa forma. A gente se torna sujeito daquela formação discursiva. E aí, é nesse processo de assujeitamento, que a gente chama, que vão surgindo no nosso texto, na nossa fala, essas palavras que têm a ver com determinados discursos de determinadas instituições. Professor Arthur, qual a contribuição da análise do discurso para o trabalho com a leitura na escola? Outra pergunta legal, né? Porque até os próprios alunos de letras, né, às vezes ficam muito ansiosos, querendo saber, né? Mas para que eu estou estudando análise do discurso? Para que eu vou usar isso? Porque parece muito abstrato, né? Não sei se você está concordando comigo, né? Parece uma coisa meio fora da realidade. Mas quando a gente trabalha com leitura e produção de texto na escola, a gente vê que não é tão distante assim. Porque o tempo todo, nos textos dos nossos alunos, vão surgir palavras, enunciados, textos que a gente vai, com a análise do discurso, conseguir analisar de uma maneira muito mais acertada, de uma maneira muito mais consistente. Então, para falar de leitura, por exemplo, eu posso citar aqui um estudo, um artigo que eu publiquei recentemente, que é uma análise de 3 respostas que alunos meus deram em diferentes momentos das aulas a perguntas de leitura. Pergunta de leitura todo mundo sabe o que é.
é aquele exercício de perguntas que você responde depois de ler um texto, né? Isso é largamente utilizado aí na educação formal, né? Na educação escolar. Todo mundo já fez um exercício desse um dia. Só que o que acontece? Esses exercícios, quando o professor passa uma pergunta para o aluno, ele tem uma resposta prevista. Ele pensa, não, aqui o aluno tem que responder isso. Se ele não responder isso, está errado, né? Com a análise do discurso, a gente consegue perceber que muitas respostas que os alunos dão, que em tese estariam erradas, na verdade são outros assujeitamentos. São assujeitamentos diferentes, em que o aluno não fala de acordo com a formação discursiva que o professor propôs, mas com a formação discursiva que vem da constituição dele como indivíduo, como sujeito, indivíduo histórico, né, na sociedade humana. Então, por exemplo, tem uma resposta que eu sempre cito de uma aluna minha. A gente estava lendo um texto sobre um pastorzinho indígena lá da Cordilheira dos Andes que criava lhamas. E aí um belo dia uma lhama cai no lago perto de onde eles moravam e morre, né? E ele tenta salvar a lhama, mergulha no lago, mas acaba sendo sugado também pelas águas e morre também. Só que antes dele morrer, ele fala com o Deus da montanha. O texto diz exatamente isso. Surgiu o grande Deus da montanha e falou com ele. E aí eu, como professor de português, né, naquele momento, li o texto e perguntei para os alunos. É correto dizer que esse pastorzinho tinha uma religião? Então a gente, que tem mais experiência com a literatura, a gente tende a responder que sim, é correto dizer que ele tinha uma religião, porque ele falou com Deus. Ele falou com Deus de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal. Então provavelmente esse Deus era objeto de culto dele antes dele morrer, certo? Entendi. Você está concordando comigo. Então, uma aluna, com essa pergunta, deu a seguinte resposta. Eu acho que não, porque esse pastorzinho ele só ficava ali no lago, criando as lhamas dele, e se ele tivesse religião, ele ia para alguma igreja. E na história ele não vai para igreja nenhuma. Então, olha, o que é isso? Um professor que não conhecesse a análise do discurso leria essa resposta e diria, não, está errado. Você não está vendo que ele está falando com Deus? É lógico que ele tinha religião. Então, olha o que essa aluna está dizendo. Religião, para ela, não é aquela religião que a gente, que tem uma formação mais humanista, entende, que é qualquer manifestação religiosa, qualquer tipo de relação entre um humano e uma divindade, entre um humano e sua dimensão espiritual, que seja. Essa aluna está dizendo que religião, na ideologia que ela carrega, da formação discursiva onde ela foi formada, é um fenômeno basicamente institucional. Para ter religião, a pessoa tem que ir para um lugar, frequentar um ritual com um determinado tipo de pessoa, com um determinado grupo de pessoas em um determinado tipo de sociedade. Para ela, religião é aquilo. Mas por que é aquilo? Para ela. Não é porque ela acha aquilo, não é porque ela pensa daquela forma. É porque ela, como sujeito histórico, foi constituída dessa maneira, foi socializada dessa maneira, cresceu dentro dessa formação discursiva. Então é por isso que a análise do discurso é importante para o trabalho com a leitura, porque com ela, munido com esses conceitos, a gente consegue não excluir essas respostas dos alunos que não são erros, na verdade. São manifestações de outros discursos que o professor, o papel dele é também mediar dentro da sala de aula. Eu não estou dizendo que a gente deve deixar essa aluna responder o que ela quiser e não problematizar. Pelo contrário, é justamente reconhecendo essa formação discursiva presente ali que a gente consegue problematizar melhor e discutir. Afinal, o que é religião, né? Religião é só isso que você faz? Religião não tem outros tipos de religião, outros tipos de manifestação religiosa, que é, no fundo, né, o trabalho da gente como educador. Sim. Professor Arthur, como que o professor pode usar, né, a análise do discurso para ensinar a produção de textos, por exemplo? Legal essa pergunta também. Então, quando um professor pede uma produção de texto do aluno, né, a tendência do professor é achar que o aluno vai escrever o que ele quiser. Vai escrever o que ele pensa, né? Vai escrever uma coisa que é dele, né? Uma opinião dele, uma fala que é dele, pessoalmente, como indivíduo. E a análise do discurso, como eu te falei, como ela entende que as palavras que a gente diz muitas vezes não vêm da gente, vêm de outras formações discursivas, isso vai impactar também na produção de texto, porque a gente vai entender que muitos alunos não escrevem exatamente o que querem.
muitos alunos, o que aparece nos textos deles não é uma fala deles necessariamente. É um resto de uma formação discursiva, um pré-construído, que a gente chama. Então eu vou citar aqui um estudo que eu fiz recentemente com um orientando meu, Vanderlei, inclusive um abraço aí para o meu amigo Vanderlei Santana, o melhor mecânico de Tabatinga, inclusive vão até ele, tá? Consertar os carros de vocês. O Vanderlei fez um trabalho muito legal com textos que ele coletou no estágio, onde ele pediu para os alunos escreverem um resumo de um filme que eles tinham assistido, né? Um filme que é até bem conhecido, talvez vocês conheçam, Escritores da Liberdade, né? Que todo mundo assiste na escola esse filme, né? Aí o Vanderlei pediu para os alunos escreverem um resumo desse filme, e aí os alunos escreveram diversos textos. A gente selecionou 3 que eram mais interessantes do ponto de vista discursivo. Tinha um, por exemplo, em que a aluna, primeiro, ela não resumiu o filme, né? Ela fez um comentário ali dissertativo sobre o filme. Ela deu uma opinião. Sim. E o que tinha nessa opinião dela? Ela escreveu: o que eu mais gostei do filme foi que a professora quebra todas as barreiras para ajudar os alunos dela. Logo em seguida, no mesmo texto, um texto curto, de ali 9 linhas mais ou menos, a aluna diz isso de novo. Ela queria quebrar todas as mazelas da escola para ajudar os alunos. Aí a gente lendo, examinando esse texto, né, a gente pensou, Vanderlei, eu comentando com ele, né, Vanderlei, essa frase aqui, quebrar todas as barreiras, quebrar todas as mazelas, isso aqui eu já vi em algum lugar. E aí a gente foi procurar. Se você colocar no YouTube, por exemplo, coloque você que está assistindo em casa, quebrar todas as barreiras numa pesquisa do YouTube. Veja o que vai aparecer. Vai aparecer dezenas, centenas de vídeos religiosos, de vídeos de pastores evangélicos, a maioria, líderes, cantores, artistas, né, religiosos, que vão estar usando exatamente essa mesma fórmula discursiva. Quebrar todas as barreiras, quebrar todas as mazelas, quebrar todas as correntes, né? E outras variações também que são um pouco mais diferentes. Por exemplo, tem uma música evangélica muito conhecida que diz sarar todas as feridas, né? Vocês devem conhecer também. Então aí a gente percebeu, fazendo essa análise, né, que a gente chama também de arqueologia, porque é como se a gente fosse cavar, né, nos textos anteriores para ver onde aparece aquela fórmula discursiva, a gente percebeu que aquela aluna estava falando daquela professora do filme como se fosse uma experiência religiosa. Exatamente. Outro exemplo, teve um aluno que escreveu um resumo até longo, né, de uma página inteira. Só que o que aparecia no texto dele de maneira recorrente, assim como quebrar todas as mazelas no texto da aluna. O aluno escrevia muitas frases colocando o professor ou a professora ou os professores como sujeito da sentença, ou seja, no início, né, os professores faziam isso, os professores diziam isso, os professores pensavam assim. Tinha essa frase no texto dele da mesma forma, praticamente na mesma estrutura, dezenas de vezes, quase 20 vezes, se eu não me engano. E aí a gente analisando isso, a gente conseguiu associar com a formação discursiva pedagógica, que eu falei para você ainda agora, da escola como instituição, né? O que a escola ensina para os alunos, de maneira mais ou menos explícita? Que quem tem as respostas certas é o professor. Que quem pode dizer o que vai ser feito na aula é o professor. Quem diz o que está certo, quem diz quem é bom, quem é ruim, quem tem bom comportamento, quem vai tirar boa nota, quem vai tirar nota ruim, é o professor. Então, dentro do discurso pedagógico, o professor ele é uma autoridade. E é por isso que o discurso pedagógico a gente vai chamar de um discurso autoritário. E esse aluno, estando assujeitado a essa formação discursiva, a essa história de enunciados que ele, como aluno, né, de uma escola, ele já vivenciou também, ele escreve no texto dele uma manifestação, uma materialização, como a gente chama, linguística, desse discurso, dessa ideologia de que o professor é o que comanda, o professor é o líder, o professor é a autoridade. E é por isso que no texto dele o professor é sempre o sujeito. Enquanto o aluno, por outro lado, nunca aparece como sujeito. É muito curioso de ver isso no resumo desse aluno. O aluno aparece sempre como objeto do verbo. Por exemplo, os professores
reclamam dos alunos. Os professores criticam os alunos. A professora ensina os alunos, né? É sempre assim. Então, é muito interessante isso da análise do discurso, porque a gente consegue fazer uma relação muito direta entre a estrutura sintática da língua, né? A forma como as palavras aparecem, faladas ou escritas, e as ideologias, as formações discursivas, o interdiscurso, como eu estava explicando ainda há pouco. Sim, e aí diante de todos esses exemplos, professor Arthur, que o senhor aborda aqui para a gente, o professor interessado em análise do discurso pode começar, né, a se aprofundar por quais tipos de leituras, quais leituras, professor? Eu estou sendo pretencioso aqui, né? Porque eu já estou querendo, os professores interessados, né? Será que o pessoal Sim. vai se interessar mesmo por isso, né? O pessoal vai achar que eu estou falando um monte de besteira? Não, estou brincando. Mas quem se interessar, às vezes no curso de letras a gente não tem, né, muito tempo de estudar essas disciplinas mais específicas. Então eu vou deixar aqui alguns autores que eu acho interessantes para quem quiser estudar, né? Alguns textos que estão por aí disponíveis na internet que vocês podem procurar para entender melhor sobre a análise do discurso. 2 autores clássicos, que são a professora Eni Orlandi e o professor Círio Pocente, ambos da Unicamp, que têm textos, uma grande quantidade de textos, vários livros publicados que vocês podem procurar para ler. São textos acessíveis, muitos deles. E vou citar também 3 pesquisadoras mais contemporâneas, que são a Ana Lúcia de Raimo, a professora Carolina Fernandes e a professora Leda Tifuni. Quem se interessar por análise do discurso pode procurar esses nomes, que vai achar muitos estudos interessantíssimos, inclusive sobre esses discursos que circulam no interior da escola, e vai ver. E é interessante perceber também que essas 3 pesquisadoras mais recentes, mais novas que eu citei, são mulheres, né? Todas são mulheres. Tem uma grande quantidade de pesquisadoras mulheres dentro da análise do discurso. Então, a gente vê aí que é um campo muito aberto, né, à discussão crítica, à discussão sobre questões de gênero, problematizar todas essas questões que estão aí na nossa sociedade de hoje. Muito obrigada, professor Arthur, pela ótima entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado a todos e parabéns pelo projeto e espero que tenha muita audiência aí do pessoal de casa, não só do meu episódio, como de todos os dos colegas aí que estão trazendo projetos tão interessantes. Obrigada, professor. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, também no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E no nosso próximo podcast vamos falar sobre infâncias e arte. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.